Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, poder compartilhar da palavra do Senhor com você que está ouvindo e vendo, assistindo esse vídeo. E hoje eu quero falar acerca de uma forma básica, bem simples, acerca da diferença entre vida e existência. Podem parecer a mesma coisa, mas não são. E esta diferença implica na nossa salvação, acima de tudo. Não só na salvação, acima de tudo salvação, mas também na nossa vida ou na nossa existência sobre essa terra. Como nós passaremos a nossa existência aqui, em vida ou em morte. Eu vou explicar melhor para os irmãos, primeiramente lendo o texto-chave, que está na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 12, que diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por que esse é o texto-chave? Porque ele mostra de forma explícita que a vida está em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se Ele é verdade e Ele se revela através da palavra, significa que a única verdade que é absoluta é a palavra. Se Ele é a vida, significa que só nele há vida. Não existe vida fora do autor da vida. Não existe vida sem o autor da vida, sem aquele que concede a vida, sem aquele que é a vida. E a vida não é simplesmente essa existência que nós costumamos ou vulgarmente chamamos de vida humana. Na verdade, não passa de a existência, de existir. Quando nós nascemos e morremos, este período entre um e outro se chama existência. Nós chamamos de vida. A palavra fala acerca da vida humana. Fala. Mas sempre quando ela fala acerca da vida humana, da vida terrena, da vida dessa coisa pequena, essa coisa limitada que é a vida terrena, ela fala acerca da existência. E nós achamos também no original, no hebraico ou no grego. E quando fala da vida, a vida, a palavra vida em si, ela sempre aponta Cristo Jesus. Sempre ela faz a menção de Cristo quando se trata da vida. Porque Jesus, ele é a vida. Então não existe vida sem o autor da vida. Existe existência. Como toda criação existe para um propósito e por um período. A vida não conhece a morte. A vida não conhece a morte não tem poder sobre a vida. Se a morte tivesse poder sobre a vida não seria vida. Ela dependeria de ser vida pela morte, ela dependeria da morte para ser vida, ou seja, ela seria uma existência. Porque a vida não tem princípio nem fim, ela simplesmente existe. Ela existe, ela é eterna. Vida. E João 10, o Senhor diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Aqui o Senhor está falando de duas vidas. A palavra também nos fala sobre duas mortes nos evangelhos. Por que o Senhor diz que Ele veio para que tenhamos, ou tivéssemos, vida e vida em abundância? Repara os irmãos que a palavra às vezes menciona uma repetição de palavras, como por exemplo, Senhor, Senhor, ou Filho, Filho, Pai, Pai, em verdade, em verdade. Mas aqui a palavra não repete a palavra vida. Ela diz vida e. Isso significa outra coisa, mais algo. Eu vim para que tenhais vida e. Ou seja, mais uma outra coisa. Que coisa é esta? Vida em abundância. Em outras traduções fala vida eterna. Ou seja, Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. São duas vidas. Porque o Senhor veio para nos dar vida eterna. No momento que nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Cristo, ele habita em nós gera a vida. E com a vida os seus benefícios ou beneplácidos.
Nós começamos a viver em Cristo aqui, e esta vida aqui se alongará para a eternidade. Porque quando nós temos Jesus, nós possuímos a vida, passamos a possuir. E quando nós possuímos a vida em Cristo, estamos em Cristo, por exemplo, nós não morremos. A carne, né, essa coisa humana, terrena, ela simplesmente deixa de existir em um momento específico. No fim da vida humana, essa carcaça que ela deixará de existir, mas ela não terminará ali. A vida que está em mim, a carcaça, quando eu morrer, digamos assim, aqui, a carcaça humana, aquilo que é corruptível humano, terreno, frágil, débil, ela deixará de existir. Como ela começou a existir no nascimento, ela existiu por um período e ela deixará de existir. Mas a vida que estava em mim e eu nela, que é Cristo, ela continuará para a eternidade. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele não morre, ele não termina aqui a sua jornada, ele apenas passa dessa para uma melhor, literalmente. Ele já vai para Cristo. O galardão ele herdará depois, no juízo final, quando Deus julgará as nações, o servo, o ímpio, né, para herdarmos o galardão. Mas a nossa alma ela estará com Cristo. Nós estaremos com Cristo vamos dizer assim, em um âmbito, em um lugar específico, na eternidade com o nosso Senhor. Nós não terminamos aqui. Nós apenas dormimos, humanamente falando, e partimos para o Senhor. Tanto que Cristo mesmo falou com um dos ladrões que estava crucificado junto com ele ali, estava sendo crucificado, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não foi para o paraíso ali na hora. Não no tempo humano, no tempo cronológico. Mas o que ele quis dizer? Que com ele, com Deus, Deus Filho, aquele homem estaria ainda hoje. Naquele dia o homem morreu. Quando ele morreu estando em Cristo, ele já foi para Cristo. Então, por isso que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Esta vida se estenderia para a principal, que é a vida eterna. Colossenses 3,3 diz: pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando morremos para este mundo, nós vivemos para Deus. Isto é ter Jesus nas nossas vidas. Para termos Cristo, é princípio básico do Evangelho, é renunciar à vida terrena. Em Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem pecou na eternidade, no início de tudo, no Gênesis. Quando o homem pecou, o homem deixou de existir para que Deus desse vida através de Cristo? O homem deixou de viver, de existir, aliás? Não. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, né? Mas o homem continua existindo. A prova disso é quando nós vemos lá fora o mundo, de uma forma frenética, buscando seus interesses. O ímpio, eles existem. Todos existimos. O homem não deixou de existir, não perdeu a existência, como todo o resto da criação. Mas o homem perdeu a vida. Tanto que a árvore da vida foi guardada, segundo a Bíblia, por 2 anjos. A entrada ali da árvore da vida, para que o homem não tomasse daquele fruto ali e não voltasse a ter a vida eterna de forma indigna. Por isso Jesus se tornou indigno para nós, para que através dele nós tivéssemos a dignidade, através dele, né, a oportunidade, o privilégio de alcançar novamente a vida, começando com ele, por ele aqui, e a vida eterna. Em João 12:25, o Evangelho de João 12:25 diz: quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo ganhará a vida eterna. Então nós vemos claramente o Evangelho, que é renúncia. E que tipo de renúncia é essa? João 12:25. Quem ama a sua vida, isto é, a terrena, a perderá. Perderá a vida.
Ou seja, quem ama a sua existência, traduzindo aqui, quem ama a sua existência, vai perder a vida. Agora, quem odeia a sua vida neste mundo, está falando da existência humana. Quem odeia a sua existência aqui, ganhará a vida eterna. Ganhará a vida. Esta vida é eterna. Ela segue para toda a eternidade. Em Atos 17, 28, a palavra diz: pois nele vivemos e existimos. Pois nele, no Senhor Jesus, nele vivemos e existimos. Ou seja, nós vemos claramente que existem essas duas verdades bíblicas: viver e existir. Nele vivemos, o propósito principal, e nele também existimos. Até mesmo a nossa vida humana, a nossa vida terrena, esta vida que o homem escolheu para si de pecado, segundo as suas paixões, segundo as suas concupiscências, esta vida independente de Deus, autossuficiente, nós negamos ela, e até mesmo essa nossa vida, essa nossa existência, nós entregamos a Deus, nós fazemos dela dependente deste Deus. Nós ganhamos a vida porque na nossa existência nós entendemos que nós precisamos dele. Nós não temos vida, nós só existimos. E um dia deixaremos de existir. Mas em Jesus alcançamos vida. E essa vida brotará bênçãos nas nossas vidas. Bênçãos não só terrenas, mas espirituais. Paz, frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade, amor, paz, alegria, coisas que este mundo não tem. Este mundo não tem paz, este mundo não tem alegria, este mundo possui apenas euforia, coisas passageiras, mas um vazio interior inexplicável. Este vazio, quando uma vida, quando alguém que existe, dá esta existência a Jesus, entrega-se a Jesus Cristo, ele passa a ter vida. Ou seja, a sua existência passa a fazer sentido. Não existe sentido na existência humana. Nasce, existe e morre. Para quê? Os cientistas provam explicar até hoje e não vão conseguir nunca. Aí começa aquela baboseira do evolucionismo, etc. Agora nós entendemos que quando nós nos entregamos a nossa existência a Jesus Cristo, nós passamos a viver nele e, através dele, alcançar a eternidade, que é o propósito original de Deus Pai, a vida eterna na presença de Deus, tanto o Filho quanto o Pai. Então, nós sabemos, nós vemos na palavra que há essa diferença entre vida e existência. E para terminar aqui, Salmos 104, versículo 33. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Ele faz uma outra afirmação, separada por ponto e vírgula. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Ou seja, enquanto eu viver, eu cantarei a Deus. Aqui fala do servo. Aqui fala do fiel. Daquele que tem uma vida transformada com Deus. Pelo poder da palavra. Pelo poder de Jesus Cristo. E aí ele faz uma outra afirmação. E cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Aqui está falando do homem. Do pequeno. Do limitado. Em toda a nossa completude. Em toda a nossa existência. E através da vida que alcançamos em Cristo. Nós daremos ao Senhor. Nós daremos ao Senhor. Por isso a palavra diz, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Vida e existência. Por isso eu volto em 1 João 5,12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Meus amados, essa afirmação, apesar de ter versículos bíblicos, pode trazer às vezes algumas dúvidas, gerar dúvidas que são naturais, mas a palavra do Senhor, ela fala de forma clara acerca de vida e existência. Se Jesus veio para dar vida ao homem, significa que ele não a possuía, senão teria sido em vão a vinda de Cristo. Teria sido em vão a vinda de Cristo. E tem alguns textos, em particular, eu quero compartilhar com você, alguns textos do Novo, do Velho Testamento, aqui no caso do Velho, que eu citei vários aqui,
Citei alguns, citei os Salmos, né? Mas tem outros textos também que eu não vou passar aqui para não se alongar muito, mas que falam acerca de vida e existência. Alguns textos na Bíblia falam de fôlego, no caso, toda a criação há um fôlego. Por exemplo, em Eclesiastes 3, a partir do verso 19, a palavra diz: porque o que acontece com os filhos dos homens também acontece com os animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E nenhuma vantagem tem os homens e os animais. Tudo é vaidade. Aqui está falando, está colocando todos no plano existencial. Não há diferença, existencialmente falando, para o homem e para o animal. Todos os dois têm fôlego. Agora não é o fôlego de vida. Não é o fôlego de vida. Tem um trecho específico na palavra que eu li outro dia, estava falando acerca de fôlego de vida aos animais. Quando Noé coloca os animais na arca, né, e diz que todos os animais ali, Noé foi levando todos os animais, todas as criaturas que tinham fôlego de vida para a arca. Mas fôlego de vida só possui um homem. Fôlego é uma coisa, é uma existência. Fôlego da vida é a alma, é aquilo que pertence a Deus, está apenas no homem. Então a Bíblia está errada? Não. Eu fui buscar no original. Fui buscar no... Vou mostrar aqui para os irmãos. A Bíblia em hebraica. Original. Hebraico-português. Vou mostrar mais uma vez aqui. Aqui está o original. E não existe essa palavra fôlego de vida. Fôlego de vida está falando apenas quando é da parte de Deus para o homem. Neste texto, a palavra fala espírito vivente. Espírito. Espírito, fôlego do espírito. Ou espírito do fôlego. Isto é, a existência criada por Deus aos animais, né, a toda a criação, inclusive ao homem. Por isso existimos como toda a criação. Agora, fôlego de vida fala acerca da vida, fala acerca da alma, aquela que vive dentro de nós e pertence a Deus. E foi por ela que Jesus veio, para nos resgatar, para salvar as nossas almas. Mas nos conceder também vida aqui nesta terra. E esta vida gera os frutos do Espírito, gera coisas que o mundo não tem para dar. Porque... Fechando aqui o assunto, por que eu estou dizendo acerca da existência da vida? Porque eu quis compartilhar esta mensagem, este tema com você. Por um simples fato. Não importa o que as pessoas, o que estudiosos, ou que certas denominações falem acerca de viver. A vida, Deus te deu a vida, você é livre, eu posso viver assim, eu posso viver assado, eu posso viver tendo Jesus, eu posso não viver não tendo Cristo, eu posso viver a minha vida tranquila, Jesus está no meu coração, Ele sabe. Meus amados, não existe vida fora do autor da vida. Ou você possui a vida, ou você simplesmente existe. Se você possui a vida, você tem Deus, você está em Cristo. Acreditar em Cristo não é crer. Quem crê em Cristo vive a sua palavra, se dá por Ele, se entrega a Ele, depende dEle, existe, subsiste, vive em pró dEle, em pró de Jesus Cristo, em pró de Deus por meio de Cristo. O Espírito Santo de Deus, dado por meio de Cristo, habita em você. Este sim vive. Quem tem uma vida como nós costumamos dizer, um pé lá e um pé cá, né? Um pé na igreja e um pé fora, relacionado à vida espiritual. Quer dar um passo adiante, mas depois dá um passo atrás. Quer estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo quer fazer as coisas do mundo. É vício, é a prostituição, é a pornografia, é o roubo, é o homicídio, é a mentira, é a contenda, é a inveja, é a avareza. Tudo isso e muito mais. Se você pratica, achando que Deus é só paz e amor,
Porque, afinal, Deus deu a vida por você, o preço já foi pago, acabou, então você pode fazer o que você quiser. Meu amado, você está completamente errado. Aquele que continua, que tem essa linha de pensamento, algo símile, algo parecido, e continua a fazer essas coisas, está completamente perdido. Ele existe, biblicamente, mas a vida, isto é, o autor da vida, Jesus Cristo, não está em ti. Aquele que pratica, se você pratica tais coisas, achando que não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, é algo até moderno hoje, esse evangelho contemporâneo, nós vimos muito falar acerca do nada a ver. Você pode fazer tal coisa, não tem nada a ver. Eu posso usar isso aqui, eu posso praticar essas coisas, você pode, só não deve. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas. Eu existo, eu tenho essa autonomia, Deus me concedeu livre-arbítrio. Agora, se eu tenho uma vida, ou eu quero possuí-la, eu preciso renunciar à minha existência. A minha existência passa a ser dependente de Deus. Assim eu alcanço a vida que está em Cristo, para que no final dessa minha existência, minha carreira, como diz Paulo, eu possa alcançar a vida eterna, a salvação, ou seja, a vida em toda a sua magnitude, a vida eterna, o projeto original de Deus por meio de Cristo. Se você não entendeu ou não entendia, entenda agora o que é vida e o que é existência. Você existe, eu existo, todos nós existimos. Mas vai uma pergunta da parte do Senhor para você. Você vive? Você possui o autor da vida? Você alcançará a vida eterna? Essa pergunta, que nesta pergunta você possa alcançar em Jesus Cristo a resposta. E Jesus Cristo está na palavra. Ele se revela pela palavra. Compartilhe esta mensagem com os irmãos, de uma forma bem resumida, porque é um assunto bastante amplo, é claro. Tem muitos outros textos para falarmos acerca, mas para entendermos pelo menos basicamente o conceito de existência e de vida, a diferença, eu acho que já foi suficiente esses textos e essas rápidas e objetivas explicações. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.